E a bilheteria americana nesse final de semana está sendo disputada por dois filmes com criaturas em CGI que só querem um pouquinho mais de atenção do que os humanos. Show me the money! What I call them? Funko Bun! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E o verão norte-americano segue aí a todo vapor com o resultado, eu cheguei a ler alguns estudos aí de que os números de bilheteria de 2024 comparado com esse mesmo período lá em 2023, estão numa baixa de quase 500 milhões de dólares, talvez seja até um número superior. Quando a gente chegar no final do ano, talvez a diferença entre lançamentos de 23 e 24 possa bater $1 bilhão. Então, não anda sendo um bom período, um período forte para filmes nos Estados Unidos, nas bilheterias. Então, isso é algo que os estúdios têm que ficar cientes, e a gente nunca sabe quando que vai aparecer um grande filme surpresa, como aconteceu no ano passado, mas a gente segue aí nesse final de semana, em primeiro lugar, com a estreia de Amigos Imaginários, filme do John Krasinski, lançado pela Paramount Pictures, que estreou bem dentro das projeções com um valor de 35 milhões de dólares. É uma boa estreia para um filme de IP original, ele não é baseado num livro, numa série, num material pré-existente, ele é uma ideia original destinada ao público infantil, é um filme PG, é uma classificação mais baixa do que o PG-13, então é um bom hit aí para Paramount Pictures, O filme tem um orçamento estimado na casa de 110 milhões de dólares, ele vai precisar de uns 300 milhões para conseguir se pagar. E no mundo inteiro, a estreia global do IF foi de 55 milhões de dólares, então ele fez muito mais nos Estados Unidos do que no restante do mundo, o que pode ser uma complicação se a gente for pensar que esse filme tem que chegar na marca de 300 milhões, Ele não me parece ter um potencial estilo Wonka do ano passado, que foi um grande sucesso, também era destinado ao público infantil, mas ainda assim é uma estreia ok. Eu acho que ainda não dá para taxar como fracasso ou como sucesso. O IF tem essa grande vantagem nos Estados Unidos de uma nota A no CinemaScore. Ele foi extremamente bem elogiado pelo público, ainda que tenha tido uma recepção meio mista da crítica. Deixe nos comentários aí se vocês foram no cinema assistir Amigos Imaginários. Em segundo lugar, depois de dominar as bilheterias na última semana, a gente ainda tá dentro do Reinado do Planeta dos Macacos, o filme da 20th Century Studios do Wes Ball, que teve uma boa resistência no seu segundo final de semana para um valor de 26 milhões de dólares, uma queda de 55%, trazendo um total de 101,24 milhões na bilheteria doméstica e no mundo inteiro 237,53 milhões. De uma semana para outra, ele já pulou para casa de 200 milhões de dólares. Ele fez literalmente mais 100 milhões de dólares ao longo dessa semana inteira. Então, a carreira do Planeta dos Macacos do Reinado está sendo muito forte, muito consistente. Ele ainda está longe, uns 100 milhões longe de passar o valor do Planeta dos Macacos do Tim Burton, que foi de 360 milhões, e ainda tem que entrar na casa de 450 milhões para chegar na média da trilogia do Andy Serkis, mas não dá para negar, tá sendo uma ótima carreira. O filme do Wes Ball custou cerca de 150 milhões de dólares, então ele também tem que chegar em 400 milhões para se pagar e para garantir a luz verde, a produção e o desenvolvimento dos próximos filmes dessa saga, porque como eu falei no meu vídeo de bilheteria complementar, eles têm um plano aí de 9 filmes de Planeta dos Macacos, e o Reinado é o 4º dessa saga, então no mínimo uma nova trilogia o Reinado tem que seguir. Em terceiro lugar, a gente tem uma outra estreia que eu até esqueci de falar no vídeo anterior, eu literalmente esqueci que esse projeto existia, que é Os Estranhos, capítulo 1, novo terror do Renny Harlin, lançado pela Lionsgate, que teve uma estreia tímida, mas competente, de 12 milhões de dólares. Capítulo 1, então, é o primeiro de uma nova franquia que, na verdade, já está pronta, É uma trilogia, os 3 filmes dirigidos pelo Renny Harlin já foram feitos, já foram filmados e eles devem sair ainda esse ano, Pelo menos a segunda parte vai sair esse ano e a terceira talvez no próximo ano. 12 milhões de dólares para um filme que tem um orçamento de 8,5 milhões, foi extremamente barato. É um bom negócio e eu vejo o potencial desse filme se pagar
só nos Estados Unidos, talvez na próxima semana. E apesar da boa abertura, esses 12 milhões de dólares ainda estão abaixo dos 20,98 milhões que o primeiro filme dos Estranhos fez em 2008, porque essa nova trilogia é um reboot, pelo que eu entendi, né? Ele não é uma sequência, não é um remake, talvez seja um remake na verdade, mas enfim, nunca entendi por que as pessoas querem tanto mais filmes dos Estranhos. O primeiro é um filme legal, eu vi na época, nunca mais revisitei, mas, sei lá, acho que ele funciona pela simplicidade. Eu não consigo imaginar como que uma trilogia vai tornar essa história mais interessante. O filme estreia aqui no Brasil no dia 30 de maio, daqui 2 semaninhas. Em quarto lugar, o meu queridinho xodó, O Dublê, filme do David Leitch, lançado pela Universal Pictures, até que tá se saindo bem, com uma queda de 38% e um total de 8,45 milhões no final de semana, fazendo 62,98 milhões na bilheteria doméstica e no mundo inteiro, um valor decepcionante de 127,56 milhões. Agora sim dá pra dizer que o Dublê é um fracasso, é um flop. Ele vai ficar abaixo de 200 milhões no mundo inteiro, o que é um péssimo valor considerando o orçamento de 130 milhões, ele ainda nem conseguiu equiparar o orçamento, o que é uma grande pena. Esse filme é maravilhoso, eu gostei bastante dele, e agora, né, o rendimento dele só vai diminuir, porque ele vai chegar oficialmente em VOD nessa semana, no dia 21 de maio, como é o padrão da Universal Pictures para lançamentos abaixo de 40 milhões. Uma pena, esse filme merecia muito mais. E fechando o top 5, ainda temos aí o Rivais, o filme da MGM dirigido pelo Luca Guadagnino, que nessa semana também se resistindo bem, trouxe 2,94 milhões para um total de 43,51 milhões na bilheteria doméstica e no mundo inteiro 78,710 milhões. A performance do Rivais é bem respeitável nos Estados Unidos, a gente vê que as quedas de semana a semana nunca chegam a 50%. Isso é sinal de bom boca a boca, da chamada lags que o filme tem em bilheteria. Ele não vai se pagar, ele não chegou perto dos 150 milhões que ele precisava fazer para isso, mas para um filme, né, que é bem nichado, bem específico, que tá apostando no valor da Zendaya como estrela de cinema, ele até chegou perto de 100 milhões de dólares, então eu não taxaria como um flop absoluto de forma alguma. Até porque a Amazon tá por trás desse filme e eles devem estar bem mais interessados em como que esse filme vai sair na plataforma de streaming. E dando sequência ao restante do top 10, em sexto lugar, a estreia bem decepcionante do Back to Black da Universal Pictures, que fez apenas 2,85 milhões, juntando aí para um total internacional, que já tá rolando há algumas semanas, de 37,806 milhões. Em sétimo lugar, o Tarô da Morte da Sony Pictures trouxe 2 milhões de dólares para um total doméstico de 15,433 milhões e no mundo inteiro, oficialmente se pagando 29,333 milhões. Em oitavo lugar, Godzilla Kong, o Novo Império, trouxe 1,71 milhões para um total doméstico de 194,41 milhões. E no mundo inteiro, os números ainda não foram ajustados 100%, o valor que eu tenho é de 561,05 milhões, quase se tornando o maior do Monsterverso. Em nono lugar, a exibição limitada do documentário The Blue Angels em IMAX trouxe um bom valor de 1,31 milhões. E em décimo lugar, Unsung Hero da Lionsgate trouxe 1,10 milhões para um total doméstico de 19,7 milhões. Mas é isso, pessoal. Esses são os principais números e informações de bilheteria que eu tenho para trazer para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados no canal porque nessa semana, mais uma vez, vamos ter bastante conteúdo aí. Eu vou fazer um vídeo sobre a série Sugar da Apple TV Plus com o Colin Farrell, porque eu vi que tem um interesse para falar sobre a twist bizarra que essa série tem. Eu tô literalmente fazendo um vídeo só por causa dessa twist, mas eu também pretendo falar sobre o Monkey Man do Dev Patel, seguir o especial dos X-Men com Primeira Classe, e talvez eu faça um vídeo também sobre O Podcast, que é um filme de terror sci-fi que eu vi no Max nesse último final de semana, que eu acho que merece uma palhinha ou duas. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.